Artigo 25. O edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos, à penalidade da licitação, fiscalização, gestão do contrato, entrega do objeto e as condições de pagamento. Óbvio, não precisa nem aprofundar nada disso daqui. Parágrafo 1º. Sempre que o objeto permitir, a administração adotará minutas padronizadas de edital e contrato com cláusulas uniformes. Outra coisa óbvia que também, né? Não tenho que aprofundar. Parágrafo 2º. Desde que, conforme demonstrado em estudo técnico preliminar, não sejam causados prejuízo à competitividade do processo licitatório e eficiência do respectivo contrato, o edital poderá prever a utilização... olha que palhaçada, cara. Prever a utilização de mão de obra, material, tecnologia e matéria-prima existente no local da execução, conservação e operação do bem, serviço ou obra. Letra morta. Parágrafo 3º. Todos os elementos do edital, incluindo minuta de contrato, termo de referência, anteprojeto, projeto e outros anexos, deverão ser divulgados em sítio eletrônico oficial da mesma data da divulgação, sem necessidade de registro ou de identificação para acesso. É que hoje, para você baixar um edital, você tem que se cadastrar e tal, e aí eles ficam sabendo quem é que baixou o edital, às vezes isso dá margem para um acordo, alguma coisa. Então aqui, ó, deverá ser divulgado em sítio eletrônico na mesma data da divulgação do edital, sem necessidade de registro. Coisa boa, muito boa, isso aqui é bom. Só que nós sabemos que tem municípios que não conseguem, mesmo querendo, eles não conseguem cumprir isso daqui. São pouquíssimos municípios, não tem estrutura, não. Tem município que tem um telefone celular, por incrível que pareça. Prefeituras, estou falando, né? Administrações. Parágrafo 4º. Nas contratações de obra, serviço e fornecimento de grande vulto, o edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de integridade pelo listante vencedor. Opa! Programa de integridade no prazo de 6 meses, contado da celebração do contrato, conforme o regulamento que disporá sobre as medidas a serem adotadas, a forma de comprovação e as penalidades pelo seu descumprimento. Programa de integridade. Vamos ver o que é que a prática vai nos mostrar que vai ser isso daí, para que a gente possa saber se foi algo positivo ou se é só mais uma regrinha aí para atrapalhar, né? Artigo 5º. O edital poderá prever a responsabilidade do contratado pela obtenção do licenciamento ambiental, realização de desapropriação autorizada pelo poder público. Na prática já fazem isso, né? Artigo 6º. Os licenciamentos ambientais e obras, serviços de engenharia licitados e contratados nos termos dessa lei terão prioridade de tramitação nos órgãos e entidades integrantes aí do sistema, que é o Cisnama, e deverão ser orientados pelos princípios da celeridade, cooperação, economicidade e eficiência. Não adianta falar isso aqui e não estabelecer um prazo do tipo, se não analisado e aprovado em 30 dias, estará automaticamente aprovado. O que ele está dizendo aqui? Que obra, serviço de público tem prioridade, ou seja, quem não for aí for da área privada se prepara, né? O que já é lento vai ficar ainda pior. Parágrafo 7º. Independentemente do prazo de duração do contrato, será obrigatória a previsão no edital de índice de reajuste de preço, com data base vinculada à data do orçamento estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade do mercado dos respectivos insumos. Ótimo, você já tem previsão, é assim mesmo que funciona. Parágrafo 8º. Nas licitações de serviço contínuo, observado o interregno mínimo de 1 ano, o critério de reajuste se dará por serviço contínuo, tá? Reajustamento em sentido estrito, quando houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante previsão de índice específico ou setorial. 2. Repactuação, quando houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante demonstração analítica da variação dos custos. Então, 1 é uma regra inflexível e 2 é uma regra flexível. Parágrafo 9º. O edital poderá, na forma disposto em regulamento, exigir que o percentual mínimo da mão de obra responsável pela execução do objeto da contratação seja constituído por: inciso 1, mulheres vítimas de violência doméstica. 2, oriundo do egresso do sistema prisional. Isso aqui vai dar muita carta para manga, vai dar muita conversa. Mulheres vítimas de violência doméstica, olha só. Não, nada contra, né? Mas eu não sei como é que vai funcionar isso daí. Teve um fórum que eu vistorei, fiz perícia nesse fórum. Ele foi construído há alguns anos atrás, aí, tá? Tem um fórum que está na mídia, hoje em dia. Hoje é 10 de maio de 2021, ele está bem na mídia aqui no Paraná. Ele foi construído por egressos do sistema prisional. Então, às vezes, está colocando isso aqui como regra,
e tirando emprego, enfim, é uma coisa que nem é matéria de licitação, tá? Mas eu acho que essa regra aqui nem é uma regra, né? É um poderá. Artigo 26. No processo de licitação, poderá ser estabelecida a margem de preferência para 1. Bens manufaturados e serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras. Óbvio, né? Se não atender a norma técnica, inclusive nós temos aqui no Paraná uma telha que não atende norma técnica. Ela já deve ter matado umas 1000 pessoas por aí. A telha sem amianto. Foi um grande erro tirar o amianto, já falei isso em outros vídeos. E essa telha, que já falei isso em outros vídeos também, ela não atende normas técnicas. Então agora eu posso chegar e dizer, não, essa telha não é aceita. Ela não atende, porque não basta estar escrito a BNT em cima. Tem que apresentar os ensaios de ruptura, os testes, e tem que vir de empresas com credibilidade. Então essa telha não atende ao mínimo de resistência à flexão e está matando muita gente, pessoal que presta serviço em cobertura, instalação de módulos fotovoltaicos, manutenção, orçamento, até mesmo troca de telha, colocação de antenas. Esse pessoal está, às vezes, mesmo pisando na linha de terça, essa telha quebra, é tão ruim, tão sem vergonha, que até na linha de terça ela quebra, o cara cai. E eu mesmo acompanhei 4 mortes aí no período de 60 dias, todas com essa marca de telha. 2. Bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis, conforme regulamento. Ah tá, palhaçada, né? Tinha antigamente uma tal de telha ecológica, meu Deus. Quem colocou, 6 meses depois teve que tirar. Parágrafo 1º, estamos falando do artigo 26. A margem de preferência de que trata o caput desse artigo será definida em decisão fundamentada pelo Poder Executivo Federal, no caso do inciso 1, que é a questão das normas técnicas para bens manufaturados e serviço nacional. Poderá ser de até 10% sobre o preço de bens e serviços que não se enquadrem no disposto do inciso 1 ou 2. Poderá ser estendida a bens manufaturados e serviço originário de Estado parte do Mercosul, desde que haja reciprocidade com o país previsto em acordo internacional aprovado pelo Congresso Nacional e ratificado pelo Presidente da República. Então vamos lá. E parágrafo 2º. Para os bens manufaturados nacionais, serviço nacional resultante de desenvolvimento e inovação tecnológica no país, definido conforme regulamento do Poder Executivo Federal, a margem de preferência que se refere ao caput poderá ser de até 20%. 20%. Quem é que vai perder uma licitação daqui para frente? Margem de preferência para bens manufaturados, serviço nacional, bens reciclados. Deixa eu explicar para vocês como é que é isso aqui. Então saiu a licitação, só que quem está atendendo essas prerrogativas tem até 20% de margem de preferência. Então se o preço do cara foi 1 milhão e o outro ganhou com 8 milhões e meio, então o pregoeiro, a comissão pede para o cara que ficou em segundo lugar, que atendeu os critérios aí para obtenção da margem de preferência. Você faz o preço do primeiro? Faço. Você dá desconto? Eu dou 1 centavo de desconto. Tá bom. Então o objeto é teu, quer dizer, acabou a concorrência, né?